Abacuque, no capítulo 1. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, pega no Novo Testamento aí em Mateus, começa a voltar um pouquinho, que você vai pegar só mais 4 livros atrás, você vai achar com mais facilidade. Pega Mateus, aí depois vem Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, aí depois vem o livro de Abacuque. Abacuque no capítulo 1. Bem, os irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo nessa noite. Compartilhe aí, abra com violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e sai o juízo pervertido. Amém? Só até aí. Um livro que é pouco conhecido por causa do capítulo 3, que é um dos versos mais conhecidos, que são os versos finais. Mas a história em si de Abacuque, o que aconteceu com a vida de Abacuque, sobre a vida de Abacuque, é pouco conhecida e pouco também pregada. E eu estava estudando um pouquinho sobre esse homem. Nós vamos aprender algumas lições preciosas, que também o homem de Deus, ele também passa por crise na sua fé. Um homem de Deus, ele também passa por momentos que ele começa a se abalar, começa a questionar. E esse homem chamado Abacuque, nós vamos perceber que ele teve esse momento. Era um profeta, um homem de Deus, mas que passou por um momento de dificuldade. Chegou um momento em que ele começou a questionar, que ele começou a se perguntar. Os problemas, as adversidades começou a cercar ele, e ele começou a questionar. A crise na fé de Abacuque vai nos ensinar uma lição para hoje, por exato momento que nós estamos, pelo momento atual que nós estamos vivendo. E Abacuque, o momento que ele estava vivendo, era um momento difícil também. Existia uma crise econômica em Israel, existia uma crise espiritual alojada sobre Israel, e tudo isso ele teve que viver, e nós vamos aprender algumas lições preciosas desse livro de Abacuque. Começando esse livro de Abacuque, não se sabe a data correta, mas dizem que é 600 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos essa data. E Abacuque, o nome significa abraçar. Dá a entender que Abacuque foi um dos homens que os seus pais, como todo israelita, escolhia o nome do seu filho com um significado que compensava, que era direto como ele. E nós vamos aprender que esse homem, ele fez algumas coisas, aconteceu algumas coisas que nós vamos trazer para a nossa vida como aprendizagem. Essa época que Abacuque se escreveu, nós vamos aprender que na época em que Salomão morreu, o reinado de Israel repartiu. Foi-se o reinado sul e o reinado norte. Nós vamos ver que esse reinado sul, que a capital era Judá, que a capital se alojava ali em Jerusalém, Abacuque se encontrava ali. Abacuque era daquele lugar. Abacuque estava ali no reinado do sul. E também tinha um reino norte, porque Israel foi dividido, e existia um reino norte. O reino norte nós já estudamos várias vezes, lá em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, vai descrever o que aconteceu com o reino norte. O reino norte, devido a muitos reis ímpios que entraram, que começaram a viver de forma que Deus não se agradava, Deus levantou um castigo sobre aquele lugar, sobre o reino norte. E o reino norte ele foi muitas vezes, por várias vezes, escravizados por reinados assírios, e muitas vezes viviam em idolatria, viviam de forma que Deus não agradava. E Abacuque estava se encontrando no reino sul, que o reino sul, até o momento, ele estava bem espiritualmente. Até um certo ponto estava bem.
todos estavam adorando ao Senhor, o reinado, alguns estudiosos que dizem que era o rei Joaquim, e eles estavam indo, fazendo as coisas certas, mas depois começou a se desviar, começou a se afastar do Senhor, começou a haver dentro de Judá uma crise espiritual, uma crise econômica, uma crise tanto nas pessoas em si, começaram a se afastar do Senhor. E nós vamos ver que Abacuque, como um homem temente ao Senhor, ele começou a ver que as pessoas se afastaram demais de Deus. Ele começou a perceber que as pessoas já não estavam mais adorando a Deus, as pessoas não estavam mais olhando para Deus, as pessoas já não estavam mais focando no Senhor, estavam se afastando de Deus. Então houve uma crise dentro de Abacuque, e ele começava a questionar Deus, e ele começou a ficar triste com tudo que estava à volta de Abacuque. Parece ser coincidência, mas se nós olharmos o contexto que nós vivemos, um pouco antes dessa crise, um pouco antes desse momento que acontecer da pandemia surgir, do vírus surgir, nós olhávamos e percebíamos as pessoas tão distantes de Deus, as pessoas tão afastadas de Deus, as pessoas dando valor mais a outras coisas do que ao Senhor. E o que estava acontecendo aqui com Abacuque, no estado onde Abacuque estava nesse momento, era o mesmo que nós talvez estávamos vivendo. Abacuque percebia que existia um esfriamento muito grande, um esfriamento geral nas pessoas que criam no Senhor, já não adoravam a Deus, já não criam mais no Senhor, já não apresentavam sacrifício ao Senhor, as pessoas já não prestavam culto para Deus, elas já estavam se afastando do Senhor. E se nós olharmos para o nosso contexto, infelizmente, nós percebemos, eu estava vendo como Deus faz as coisas. Existia algo que estava tirando a nossa ida à igreja. Existiam algumas coisas que estavam atrapalhando nós lermos a Bíblia, como por exemplo o nosso trabalho. Muita gente estava trabalhando demais, muita gente focada, gananciosas, muita gente querendo coisas materiais de Deus ficando para depois, e Deus ficando em segundo lugar. Mas só que aí Deus faz com que surja algo que atrapalhe o seu trabalho, para você olhar que é Ele que é o trabalho, é Ele que você tem que focar, é Ele que você tem que buscar. E Deus muitas vezes Ele faz isso. E Abacuque, ele estava percebendo que existia uma crise muito grande, uma crise espiritual muito grande no povo. E se o povo de Israel, se o povo de Judá não se endireitasse perante a Deus, o juízo de Deus iria cair sobre Judá. Se Deus não viesse com avivamento sobre aquele lugar, algo de ruim iria acontecer. E Abacuque começou a ter uma crise espiritual. Muitas vezes nós também temos crises espirituais. Quem nunca aqui questionou a Deus? Quem nunca aqui começou, mas Deus, como assim? Eu pedi coisa boa, o Senhor me deu esse presente. Eu pedi algo bom, o Senhor me deu esse remédio amargo. Muitas vezes Deus nos concede algo que a gente não está querendo, mas é o que nós precisamos. E nós vamos aprender aqui hoje. Abacuque, ele estava percebendo que existia uma incredulidade muito grande no povo. O povo já estava totalmente incrédulo, desobediente ao Senhor, cheio de violência, idolatria. A idolatria surgia no meio deles, era visível a idolatria deles. O desrespeito com os profetas, eles olhavam, dizem os historiadores, que Abacuque é da mesma época que Jeremias, porque se a gente for ler o livro de Jeremias e de Abacuque, parece ser o mesmo que escreveram, os mesmos que estavam questionando, os mesmos questionamentos. Alguns historiadores dizem que foram da mesma época. Eles não criam nos profetas mais, eles olhavam e debochavam de Jeremias, Abacuque, seja lá qual profeta se levantava. E nós vemos que há um esfriamento muito grande sobre a nossa nação e sobre o nosso mundo. As pessoas já não crêem mais, as pessoas já não crêem mais no Senhor, as pessoas se afrouxam muito fácil. Se nós percebemos, eu vou te dar um exemplo muito claro. Se nós percebemos no início dessa crise, dessa pandemia, as pessoas só faltavam passar o dia inteiro lendo a Bíblia.
Agora que afrouxou um pouquinho, as pessoas já começam a se afastar. Agora eu quero curtir live do Gustavo Lima. Agora eu quero curtir live dos sertanejos. Eu não quero mais ouvir pregação. As pessoas se afrouxam. Um pouquinho que dá liberdade, mas se afrouxam. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. A promessa de Deus na nossa vida não é aqui na terra. Você não pode esperar coisas boas aqui na terra. O que Deus tem preparado para nós é no céu. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui na terra. Se você está esperando coisas boas vir aqui na terra, você está esperando mal. A sua esperança vai se bater com coisas ruins. E nós vemos que esse profeta, ele também cria a mesma coisa que as pessoas aqui da atualidade. Ele estava querendo um bem maior aqui na terra. Ele falou assim, mas Deus, manda alguma coisa, um avivamento sobre este lugar, abençoa esse povo, que saia essa crise econômica. O foco dele, se nós lermos o início, ele questionando a Deus, o foco dele era esse. Abacuque estava querendo que as pessoas fossem salvas. Sim, queria, mas ele queria que fosse ali, agora, o acontecimento. Ele queria que as pessoas mudassem, a economia voltasse, tudo voltasse na maneira certa. Aí começa uma crise na vida de Abacuque. Abacuque começa a passar uma crise muito grande dentro dele. E o verdadeiro cristão, eu aprendi nessa caminhada, que o verdadeiro cristão, ele passa por crise. Quando um cristão vive uma vida inteira sem passar uma crise na sua fé, sem passar uma tribulação, quer dizer que tem algo errado na vida dele. Quando o cristão, quando aquele profeta começou a analisar, ele perceber como que a espiritualidade daquele povo tinha caído e ele estava triste, simbolizava que ele estava focado em Deus. Você não fica triste, meu irmão, quando você vê tanta coisa perversa, tanta coisa ruim, tanta coisa que nós vemos nesse mundo atual? Partidos políticos se virando contra outro para o bem maior deles, não pensando no povo. Nós vemos pessoas pensando no seu bem maior, vendendo mercadorias com alto preço. Tudo isso é falta de amor. Tudo isso é falta de Deus. Tudo isso é um afastamento de Deus. Tudo que nós vemos é isso. E nós vemos que esse contexto que ele estava vivendo, Abacuque percebendo que o povo estava desviado, diz assim no verso 3: por que fazes ver a iniquidade, contemplar a maldade, a destruição, a violência estão diante de mim, a luta, conflito a todo lado? No verso 3 ele fala assim: olha Deus, por que o Senhor deixa acontecer tantas coisas? Por que o Senhor está deixando acontecer tanta coisa ruim, perversa? Pai matando filho, filho matando pai. É coisas perversas, coisas abomináveis que nós vemos na nossa atualidade. Quando nós ligamos a TV, nós vemos coisas boas? Não. Nós não vemos coisas boas, somente coisas perversas, somente coisas ruins. E nós vemos que Abacuque estava vendo tudo isso, e ele questionava a Deus: Deus, como pode o Senhor aturar tantas coisas perversas, como está havendo aqui, um conflito por todo lado, destruição, violência, e a circunstância fez com que Abacuque tivesse uma crise na sua fé. E muitas vezes as circunstâncias na nossa vida também trazem uma crise na nossa fé. Existem muitas pessoas que nesse momento estão com uma crise na sua fé, já começam a duvidar de Deus, já começam a questionar de Deus, já começam a se afastar de Deus, olham para a circunstância, para tudo que está acontecendo e já começam a se abalar. Em vez de orar, em vez de clamar, em vez de perguntar, em vez de ir ao encontro de Deus, começa a viver uma crise na sua fé, um momento de crise. E isso não é pecado, nós vivemos também, meu irmão. Se nós vemos tantos profetas, já passou por um momento de crise. Quer ver vou citar Elias. Elias chegou a um ponto em que depois de ele fazer tantos prodígios que o profeta Elias fez,
depois de tantas coisas que ele fez, pediu a Deus que o último desejo que ele fez, que ele pediu ao Senhor, que descesse fogo sobre o altar e consumisse o holocausto. Então Deus foi e realizou aquilo que ele pediu, e logo após dele matar os profetas de Baal, vem então o rei Acabe e a sua mulher Jezabel para matar ele, diz que iria matar ele. Então vem uma crise na fé de Elias. Elias chega a um ponto que ele pede a sua própria morte a Deus. Ó Deus, se for possível, tira essa vida de mim. Tira a minha vida, Deus. Tira a minha vida agora. Ou seja, houve ali uma crise tão grande na vida de Elias, mas ele era um homem de Deus. E você também pode passar por esse momento. E nós podemos passar por esse momento, mas nós não podemos parar nesse momento. Nós não podemos nos debater nesse momento. Nós não podemos ficar parados nesse momento. Elias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que no momento em que ele começou a questionar a Deus, perguntar a Deus, pedir a sua própria morte, ele dormiu. E quando ele se levantou, um anjo tinha deixado pão e água perto de Elias. E Elias comeu, bebeu, depois dormiu. Depois o anjo o acordou e disse: olha, Elias, muito comprido é o seu caminho. Não está na hora de você parar. Não está na hora de você afrouxar. Não está na hora de você ficar aí parado. É hora de você prosseguir, que muito comprido é o seu caminho. E muitas vezes Deus fala isso com o nosso coração. Não é hora de pararmos não, meu irmão. É hora de nós fortalecermos mais. Nesse momento difícil é hora de você juntar sua força, focar em Deus, olhar para Jesus, pedir forças a Deus, pedir que Ele acrescente uma fé maior do que a que você tinha. Aquilo que vem sobre a sua vida não é para te matar, mas é para te aperfeiçoar da maneira dele. Aleluia. E Abacuque estava percebendo tudo isso, ele já estava em uma crise. Ele era um profeta, um homem de Deus. E a sua fé nesse instante estava começando a passar por um momento de crise. Mas o que eu acho interessante é que Abacuque, ele começa a orar ao Senhor. Aí vem a hora certa. Ele começa a orar a Deus, orar, mas Deus não responde. Deus não respondia a Abacuque. Se nós olharmos bem o contexto, tinha muito tempo que Abacuque estava pedindo a Deus, mas Deus não respondia. Deus não respondia a Abacuque. Diz assim um texto: olha, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha só, até quando? Ou seja, tinha tempo que Abacuque estava pedindo, tinha tempo que Abacuque estava clamando, tinha muito tempo que Abacuque estava chorando aos pés do Senhor, e Deus não respondia. Deus não respondia a Abacuque. E Deus não deixou de responder a Abacuque porque ele era menos crente que nós, não. Ele não deixou de responder a Abacuque porque ele era menos crente que Elias, não. É porque muitas vezes Deus espera um silêncio para nos tratar a nossa fé. Deus espera um silêncio para nós lapidarmos a nossa fé. Deus espera um silêncio para que nós venhamos nos fortalecer mais. Deus espera um silêncio para que nós venhamos buscar Ele mais. E Abacuque continuava a questionar Deus, orava a Deus, buscava a Deus, mas Deus não o respondia. E ele começa, se nós percebemos esse início do capítulo 1, só questionamentos. Ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Ou seja, Deus, está acontecendo coisas de erradas. Por que o Senhor não vem salvar rápido? Por que, Deus, essa crise que está havendo aqui hoje, essa pandemia está se alastrando a cada vez mais? Deus, por que o Senhor não responde nós? Está morrendo mais e mais pessoas. E Deus, silêncio. E Deus no silêncio. Deus no momento que nós estamos, no silêncio, somente esperando. E Abacuque, ele continua: por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há bem quem suscite contenda
e litígio. Por essa causa a lei se afrouxa. As pessoas, e ele questionando Deus. O início só foi assim, questionando Deus, perguntando Deus, orando Deus. Mas Deus não respondia. Nada de Deus responder a Abacuque. E muitas vezes acontece isso conosco. Chega um momento que nós começamos a olhar e falar assim: Deus, o Senhor só pode que o Senhor não está nos ouvindo. Deus, nos dê uma resposta. Deus, fala conosco. O que o Senhor quer que nós venhamos fazer? O que está acontecendo? Essa destruição em massa, essa pandemia que parou o mundo inteiro, o que é, Deus? O que está acontecendo? Livra a minha família, proteja a minha família. Ah, Deus, por que o Senhor aceitou que viesse essa doença na minha família? Existem muitos questionamentos assim, existem muitas perguntas assim, não só na pandemia, mas também nas outras áreas. Mas Deus, por que o Senhor fez com que o meu patrão me mandasse embora? Agora eu estou aqui nessa crise, desempregado. Mas por que, Deus? A minha família está destruída, por que, Deus? Começa a vir as perguntas, mas muitas vezes Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio. E com Abacuque não foi diferente. Deus ficou em silêncio a todo instante e não respondia a Abacuque. E Deus, nesses dias, Ele vem nos mostrar o que nós estamos percebendo, vendo, o que nós estamos olhando na nossa volta, e o silêncio de Deus sobre todo o mundo, sobre toda a nação. O mesmo que acontecia é tão maravilhoso se nós lemos tudo que nós lemos aqui nos juízos de Deus, quando Deus pratica algum juízo sobre o povo de Israel. É tão semelhante com os dias atuais, é tão semelhante com o que nós estamos vivendo. Os profetas gritavam, os profetas falavam, pregavam, Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e em todo instante os profetas estavam pregando nessa atualidade. Mas o que as pessoas estavam? Focadas em outras coisas, no trabalho, no bem maior, no dinheiro, nas coisas materiais. Estou cansado de ir na igreja, Jesus. Estou cansado de ir na igreja. Hoje eu não vou não, porque meu corpo está muito cansado. Trabalhei o dia inteiro. Hoje eu não vou assistir nada, eu não vou ver nada, porque eu estou muito cansado. Mas aí Deus permite que as portas venham se fechar. As portas venham se fechar. Uma economia vem se derrubar, porque muitos estavam confiando demais nos homens. A economia agora está melhorando, a economia está prosperando, e focando nos homens, focando no braço forte do homem. Mas esqueceram que a nossa confiança deve estar posta em Deus. A nossa confiança deve estar colocada somente em Deus, somente nele. E Deus muitas vezes quebra o nosso braço para nós vermos que nós não temos força nenhuma. Deus vai lá e quebra o nosso braço, quebra a nossa perna e fala: e agora? O que você pode fazer? O que você tem poder para fazer? E Deus, Ele nos ensina isso. O que Ele está fazendo com essa nação nada mais é: o que vocês podem fazer sem a minha presença? O que são vocês sem eu? O que são vocês se eu me ausentar, ou se eu mandar uma ira, uma pequena ira, um pequeno vestígio daquilo que eu cometo sobre as suas vidas, uma ira minha sobre as suas vidas? Deus está nos mostrando a nossa realidade que nós estamos vivendo é somente um pouquinho, porque o Senhor Jesus, Ele fala que isso é o princípio das dores. Eu sempre falo que existe 3 linhas teológicas que falam sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que nós vamos passar pelo arrebatamento, e alguns acham que nós vamos ser arrebatados antes de toda a tribulação.
E outros acham que nós vamos ser pós a tribulação. E se nós olharmos bem, percebermos bem, estudarmos bem, nós vamos passar pela tribulação. E nós devemos estar muito preparados. E nós devemos estar muito focados em Deus. Porque Deus já vem nos avisando há muito tempo. Deus já vem nos orientando há muito tempo. Deus já vem nos orientando a andarmos, a olharmos para Ele. Olharmos para Ele. E o que nós estamos fazendo? Olhando para trás. Nós estamos igual a mulher de Ló. Olha para frente. E nós estamos querendo olhar para trás. E o Senhor Deus, nesse tempo atual que nós estamos vivendo, Ele está nos ensinando. Nós podemos passar por uma crise na nossa fé. Uma crise que vem nos abater. Uma crise que vem muitas vezes nos derrubar, nos deixar triste. Nós podemos questionar, mas nós não podemos desfalecer. Nós não podemos parar. Nós devemos prosseguir. Abacuque, por meio de todos esses problemas, mesmo ele questionando a Deus, mesmo ele passando por todas essas dificuldades, esses problemas, ele estava ainda orando a Deus. Ele não deixou de orar a Deus. Mesmo com o silêncio de Deus, Abacuque não deixou de orar ao Senhor. O que eu tenho para nós hoje é o seguinte: mesmo que haja um silêncio no céu, mesmo que Deus não envie alguém para falar com você, ou também Deus não fale no seu coração por meio da palavra dele, mas saiba que na hora certa Deus irá tomar a providência cabível e necessária para a sua vida. Porque Deus, Ele é um Deus que nunca tarda. Na nossa visão humana, no nosso relógio pode até tardar, mas para Ele nunca tarda. Nunca. Deus, Ele sabe o tempo certo de agir. Deus, Ele sabe a maneira certa de agir na nossa vida. Muitas vezes nós estamos esperando uma coisa, mas Deus manda outra. E Abacuque esperou com Deus, esperou em Deus, esperou com paciência no Senhor. E Deus, Ele deu uma resposta a Abacuque. No verso 5, Ele vai começar a dar uma resposta a Abacuque. Ele fala assim com Abacuque: olha, Abacuque, sabe o que vai acontecer? Olha que interessante. Abacuque, eu vou mandar um juízo sobre esse povo. Eu vou mandar que o povo da Babilônia venha e leve o seu povo, todo o seu povo, escravize o seu povo, destrua todo este povo seu nesse momento. Imagina só a cabeça de Abacuque. Abacuque estava esperando o quê? Um avivamento de Deus. Abacuque estava esperando que Deus viesse, acendesse o fogo no meio do povo, o povo se avivasse e o povo começasse a adorar Ele. Mas agora Deus responde de uma maneira a Abacuque que Abacuque não esperava. Depois de muito tempo sem responder a Abacuque, Deus responde a Abacuque de uma maneira que ele não estava esperando. Fala assim: olha, Abacuque, pode esperar aí, Abacuque, que virá um juízo. Olha só o que vai falar. Vou ler aqui. Vai falar no verso 6. Olha o que vai falar. O verso 5 ele começa a responder. No verso 6 ele vai dizer assim: ó, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha só, Abacuque esperando um avivamento de Deus, esperando que Deus enviasse um avivamento. Aí Deus vai e fala assim: olha, Abacuque, eu vou mandar juízo sobre o seu povo. Eu vou mandar um juízo. Agora, meu irmão, se você tiver uma breve lembrança, é porque você buscou por isso. Quantas vezes oramos: Deus, traz um avivamento. Deus, traz um avivamento na nossa nação.
Deus envia um avivamento no nosso povo. Deus envia um avivamento. Aí o que Deus envia? O que Deus envia? Covid-19, juízo. Meu irmão, é o juízo de Deus. O povo, o Abacuque estava esperando um avivamento. Você acha que Abacuque não orava igual nós? Deus, aviva esse povo da igreja para eles orar mais, aviva esse povo para eles buscarem ao Senhor, aviva para eles apresentarem um sacrifício puro ao Senhor. Abacuque orava dia após dia buscando a Deus. Aí Deus vai e fala assim: olha, Abacuque, escute o que eu vou te dizer, anote bem o que eu vou te dizer. Vou trazer um povo ímpio, um povo cruel, que vai massacrar o seu povo. O juízo de Deus cairá sobre o seu povo. E nós vemos que Abacuque, no exato momento, ele fala assim: mas aí não, Deus. Olha só o que ele vai dizer no verso 3: por que, pois, toleras o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, ele estava assim: olha, Deus, mas eles são mais ímpios do que nós. Como é que o Senhor vai dar vitória a um povo ímpio, a um povo cruel sobre a nossa vida? Ele questionou Deus de novo. Ele começou a questionar o Senhor de novo. Olha, Deus, por que nós estávamos esperando um avivamento, mas o Senhor manda esse vírus para acabar com o povo? Mas por que nós estávamos esperando um avivamento espiritual para as pessoas buscarem a mim, para as pessoas buscarem ao Senhor? Agora as pessoas estão simplesmente morrendo, as pessoas estão passando por uma crise, as pessoas estão vivendo uma crise, tanto econômica e espiritual. As pessoas estão nesse momento morrendo. Não parece ser semelhança? Não parece uma coincidência? Mas não é uma coincidência, porque as histórias que existem na Bíblia, elas servem simplesmente para nos orientar nos dias atuais. O que Deus fez no passado, Ele pode também fazer hoje, mas de uma maneira diferente com cada povo. Deus pode levantar nação contra nação num segundo, pode, mas Deus vai lá e levanta um vírus. Ah, veio da China, veio não sei o que. Não importa, meu irmão, é permissão de Deus. É Deus que disse: pode ir. É Deus que disse: vai. Porque o juízo de Deus. Agora você vem me dizer: mas como é que pode que Deus vai fazer isso com a nação? Meu irmão, quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós perto da santidade de Deus? Quem somos nós perto da soberania de Deus? Deus pode trazer um juízo. E Abacuque começou a questionar a Deus: olha, Deus, por que o Senhor usa um povo que é mais perverso que nós para acabar com nós assim? E ele começa a questionar a Deus. Mas aí, agora é o ponto final. Agora é o ato final de Abacuque. É o ato mais conhecido de Abacuque. Até aqui muitas pessoas não conheciam a história de Abacuque. Daqui para frente eu acredito que a maioria conhece. Daí, depois de Abacuque começar a questionar, depois de Abacuque começar a questionar o Senhor, questionar por que o Senhor vai usar um povo tão ímpio para nos castigar, por que o Senhor vai usar uma mão tão dura para nos acabar com o nosso povo. Se nós lembrarmos um pouquinho, se nós olharmos no futuro, aqui, nós estamos aqui agora analisando esse texto. Logo depois, mais à frente, nós vamos ver que aconteceu o que Deus tinha profetizado. Na época de Daniel. Quem lembra que Daniel aqui foi levado cativo? Foi nessa época. Então, nessa época, Abacuque começou a questionar Deus: Deus, mas por que o Senhor vai fazer isso? Mas por que, Deus? Eu queria um avivamento. Eu queria que o Senhor derramasse amor. Derramasse um amor nos corações para um amar um ao outro e todo mundo olhar para o Senhor. Está ótimo, Deus, mas o Senhor vai enviar castigo. E Abacuque continua questionando. Vocês podem ler, é uma conversa de Deus com Abacuque. E Abacuque, depois de questionar muito ele, escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que Deus vai te falar nessa noite. Aí Deus vai responder a Abacuque o seguinte: no capítulo 2, no verso 4,
Deus responde a Abacuque da seguinte forma: Abacuque, viva por fé, ande por fé, mesmo, olha só, ele vai falar assim, ó, Abacuque 2, no verso 4, mas o justo viverá da sua fé. Repita comigo: mas o justo viverá pela sua fé. Meu irmão, ande por fé. Aqui começa a história de Abacuque. Até então Abacuque somente questionava. A fé de Abacuque estava desse tamanho. O que Deus nos diz aqui, ele estava dizendo o seguinte: olha, Abacuque, para de olhar para a circunstância. Igual a pastora Jerusa disse, olhe para mim. Olhe para mim. Não olhe para a circunstância, olhe para mim, creia em mim. Hoje o Senhor Deus está falando com você, mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário, creia em mim, ande por fé, ande na fé, não ande por vista, não ande na circunstância, mas ande focado em Deus. E Deus estava dizendo para Abacuque assim: Abacuque, se você, sabe o que eu entendo aqui? Olha que maravilhoso, olha que lindo. Deus estava dizendo assim: olha, Abacuque, se eu fosse explicar a você, você não ia entender. Meu irmão, não tente entrar na cabeça de Deus, não tente entrar nos pensamentos de Deus. Não, a soberania de Deus vai muito mais além. Os pensamentos de Deus vai muito mais além do que o nosso. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. O Senhor, Ele é soberano, Ele é santo, e jamais poderemos entender os pensamentos de Deus. E é por isso que Ele diz para Abacuque: olha, Abacuque, ande por fé, meu amigo. Até então você está vivendo meio cambaleando, agora ande por fé. O que Deus está dizendo para nos dias atuais é o seguinte: ande por fé, não olhe para a circunstância, não olhe para o desespero, não olhe para o medo, mas olhe para mim. Aleluia. E é isso que Deus estava falando para Abacuque. Porque muitas vezes nós olhamos demais para a circunstância, nós começamos a olhar demais, ficamos com medo, nós começamos a retroceder, começamos a cambalear, começamos a questionar, começamos a desesperar. Mas o que está vindo sobre a sua vida, o que está vindo sobre essa nação, nada mais é, como o apóstolo Pedro diz, para lapidar a nossa fé com fogo ardente. Ela vem para lapidar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Se nós percebemos todas as lutas que vieram nos homens, nos profetas passados, nada foi do que uma escada para que eles pudessem subir num lugar maior. Todos eles encontraram com adversidades. Todos eles encontraram com problemas e circunstâncias difíceis. Mas eles não desistiram, eles perseveraram, porque eles andaram por fé. E Paulo, ele vai dizer, mencionando o que Abacuque diz. Olha só, Abacuque diz o que aqui? Deus diz para Abacuque o seguinte: olha, mas o justo viverá pela sua fé. Aí lá em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai falar assim, ó: ande por fé e não por vista. Devemos andar pela nossa fé. Era o que Deus estava dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, não fica olhando para essa circunstância, não. Não fica olhando para esse problema. Não fica olhando esses jornais. Olha para mim, meu irmão, pastora Jerusa, os irmãos aqui que estão presentes, os irmãos que estão aqui me ouvindo. Meu irmão, não tem como você acrescentar fé na sua vida se você vive assistindo jornal. Não tem como você acrescentar fé se você vive no Facebook. Não tem como você aumentar a sua fé se você vive fazendo coisas circulares. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus.
não é por ouvir jornal, não. A palavra de Deus diz bem claro para Abacuque, olha Abacuque, ande por fé. E sabe o que aconteceu com Abacuque? Agora nós vamos ver um Abacuque totalmente diferente. O capítulo 3 de Abacuque é o mais conhecido dos irmãos, principalmente o verso final. Mas nós vamos ver, olha só, parece nem ser mais o Abacuque. Por quê? Agora Abacuque está confiando em Deus. No capítulo 3, Abacuque já é diferente. No verso 2 ele vai falar assim, olha. No verso 2, no capítulo 3, ele falou assim, ó: Senhor, ouvi falar da tua palavra. O que nós acabamos de falar? A fé vem por onde? Ouvir o quê? A palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, medite na palavra do Senhor. Não tem como você ter uma fé viva, não tem como você viver uma fé fortificada se você não está ouvindo a palavra de Deus, se você não está lendo a palavra de Deus, se você não está meditando na palavra de Deus. Abacuque só se fortaleceu quando ele ouviu a palavra de Deus. Olha só o que ele falou: Senhor, ouvi falar da tua fama. O que ouviu? Ele vai lembrar do passado, ele vai lembrar do juízo de Deus sobre algumas nações, ele vai lembrar daquilo que Deus fez. Aí ele vai começar a contar tudo que Deus fez no capítulo 3. Se você tiver tempo, depois leia, que não dá tempo para nós meditarmos em tudo. Mas ele começa a citar verso a verso, dizendo: o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Ou seja, ele ouviu e aquilo acrescentou fé no coração dele. Meu irmão, para você passar por esse obstáculo, ouça o que eu estou te falando. Para você não morrer, a sua fé não parar, a sua fé não morrer, aonde você está nesse momento, você deve ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ler a palavra do Senhor e viver pela fé. É isso que Deus estava dizendo a Abacuque. E a fé vem pelo ouvir, Abacuque. Olha só, Romanos 10, verso 17, eu até coloquei aqui para não esquecer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé de Abacuque daqui para frente é totalmente diferente. Aí Abacuque começa a dizer o seguinte: agora que entra a parte final, que eu poderia gastar mais ou menos mais 1 hora aqui, mas eu tenho só 15 minutos. Aí vai dizer assim, olha, já estou acabando, tá, irmão? Não vou passar das 9 não, amém? Vai dizer assim, ó, Abacuque, no capítulo 3, leia aí se você quiser, no verso 16, no verso 18, vai dizer assim: tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Vai dizer assim, aí, olha só, aí ele vai dizer no verso 16 até no verso 18: mesmo não florescendo, eu vou ler na minha tradução que ela é mais bonita aqui. Portanto, no verso 17, portanto, ainda que a figueira não floresça, aqui todo mundo conhece, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? No início ele vai dizer assim, ó: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o meu povo. Ou seja, agora estou tranquilo, agora estou tranquilo com tudo que vai acontecer, pode vir. E dizem os historiadores que Abacuque morreu aqui, morreu quando o povo babilônico atacou o povo de Israel, o povo de Judá. Mas Abacuque estava o quê? Tranquilo, a alma tranquila, porque ele esperou no Senhor. Ainda que falte alimentos no supermercado, você pode dizer isso? Ainda que falte alimento no supermercado, Jesus, ainda, meu irmão, esse dia atual, o que nós vemos? Começou a faltar álcool gel, os irmãos começaram a descabelar, começou a desesperar. Meu irmão, isso é falta de fé, isso é falta de fé em Deus. Todo mundo correndo para o supermercado, ficando doido. Mas o que Abacuque diz? Ainda que falta álcool gel, talvez seja, aqui ó,
ainda que falte aquilo que eu necessito, ainda que falte aquilo que eu estou mais necessitando, eu esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque eu creio nele e por ele eu vou viver. É isso que nós devemos entender, que nós devemos andar segundo a nossa fé, focar em Deus, não viver preocupados com o dia de amanhã, desorientados com o que vai acontecer. Não, meu irmão, eu vou te dizer a mesma palavra que eu disse no início: não espere que as coisas melhorem aqui na terra, não espere que as coisas venham melhorar, porque tudo está se cumprindo. Em breve nós seremos arrebatados e estaremos junto com Cristo nas moradas celestiais. É isso que você deve entender, é isso que você deve focar. E nós percebemos, para nós concluirmos: o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele canta esse louvor maravilhoso que nós conhecemos. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer, para nós concluirmos hoje: não ande pela circunstância, não vá aonde todo mundo está indo. Para com isso, meu irmão. Só porque todo mundo está preocupado, você também tem que ficar? Meu irmão, foca em Deus. Não vive desorientado, não vive com medo. Tem gente já descabelando, tem gente depressivo. Meu irmão, creia no Senhor, creia em Deus, creia no Senhor. E nessa noite o Senhor fala em nossos corações. Vou passar para o pastor, para ele concluir. A última palavra que eu dou para você: faça como Abacuque, ande segundo a fé, não ande por sua vista, não ande pela circunstância. Amém? Pode ficar sobre os seus pés, o pastor vai estar concluindo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Estava pensando enquanto o presbítero estava falando, que palavra maravilhosa. Pena que muitas vezes se nós atentarmos para todos os detalhes do que Deus falou, é o que nós estamos vivendo. A mensagem de Deus, ela é sempre contextualizada.